Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Você vai ver e rever as principais reportagens dos últimos dias nas regiões serrana e dos lagos do Rio. No mês de junho, completaram-se 40 anos dos primeiros casos de infecção pelo vírus HIV, o causador da AIDS. Mesmo após todo esse tempo, a doença ainda não tem cura e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Na reportagem a seguir, você vai conferir o relato de uma pessoa portadora do vírus e as orientações de profissionais de saúde. Já são 40 anos da descoberta dos primeiros casos de infecção pelo vírus HIV, causador da AIDS. Embora 4 décadas tenham se passado, a doença ainda não tem cura. E o motivo são as mutações que o vírus consegue realizar. Hoje, o que a gente tem são drogas novas, com muito menos efeitos colaterais, com muito mais tolerância, capacidade de se adaptar ao uso contínuo, diário, que deve ser, que combate completamente a doença e deixa a pessoa numa situação de convivência e controle dessa doença que até o momento não tem cura. Apesar de não ser uma doença nova e estar relativamente controlada, mais de 1 milhão de pessoas são infectadas anualmente pelo HIV em todo o mundo. Muitos demoram a descobrir que são portadores do vírus e, quando recebem o diagnóstico, já estão num estágio avançado da doença. Por isso, realizar testes para doenças sexualmente transmissíveis deve deixar de ser um tabu e passar a ser algo rotineiro. A gente tem uma oferta melhor de testes, o acesso à testagem é melhor, né? Os testes rápidos de diagnósticos de HIV são mais acessíveis para a população. Embora existam tratamentos e com eles a possibilidade de viver uma vida sem privações, para quem descobre que convive com o vírus do HIV, o susto é inevitável. O diagnóstico, quando eu soube, eu fiquei apavorada. Quando o médico falou do meu marido que ele estava, me mandou fazer o exame. Na hora que ele foi fazer o exame, aí que minha ficha caiu. Fui contar até para minha mãe desmaiou lá do outro lado, porque é muito triste conviver com essa doença, tá? É difícil, porque tem muito preconceito. Além dos impactos físicos, os morais também transformam-se num pesadelo para os portadores de HIV. E por isso, o acolhimento social é de grande importância para os pacientes. Preciso muito de apoio, de um carinho, de uma atenção, de uma escuta. E um dos pilares da pastoral é a escuta. Porque muitas vezes eles chegam aqui, precisam ter que alguém os escute. Para quem ainda tem medo, a infectologista garante que as demonstrações de carinho, o convívio, o partilhamento de objetos e espaços não são perigos ou riscos para a transmissão do vírus. O beijo na boca não transmite, né? Abraçar, compartilhar talheres, conviver na mesma casa, imagina, não tem o menor sentido se preocupar com isso. E mesmo depois de 40 anos, vale lembrar que a principal forma de transmissão do HIV é através das relações sexuais sem proteção, sejam elas homo- ou heterossexuais. Por isso, o uso de preservativo é sempre fundamental. Nós temos também a própria testagem, que é uma forma de prevenção combinada. Além das profilaxias medicamentosas, nós temos aí a profilaxia pós-exposição sexual, a profilaxia pré-exposição sexual, o próprio tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso em conjunto leva à prevenção combinada do HIV e das outras infecções sexualmente transmissíveis. Durante a pandemia, muitas famílias decidiram adotar bichinhos de estimação. Os mais procurados nessa época foram os gatos. Com um jeitinho independente, os felinos estão conquistando os corações dos amantes dos animais, mas é preciso responsabilidade na hora da adoção. Durante a pandemia, diversas famílias decidiram adotar animais de estimação. Entre os mais procurados estão os gatos. Por ser um animal mais independente e, ao mesmo tempo, carinhoso, os felinos estão ganhando os corações dos apaixonados por bichos. Eu penso que as pessoas estão procurando animais mais independentes, né? Que possam ficar em casa sozinhos com mais tranquilidade, que sejam menos dependentes do tempo da pessoa, de sair para passear e que façam menos sujeira também. O gato é um animal muito carinhoso, porém menos dependente que o cão. Na casa da Andréia, por exemplo, 5 gatinhos fazem parte da família. 3 deles foram adotados nesse período de pandemia. A mais recente é a Meli.
Ela é um doce, essa gata. Ela é um amor, entendeu? Não é porque ela é velhinha, porque ela não tem as orelhinhas, que eu vou deixar de dar carinho para ela e tratar ela como eu trato todos os outros igualmente. Isadora também ganhou uma companheira durante a pandemia. Adotou Eva e garante que foi uma das melhores escolhas que já fez. Então, a Eva tem sido uma grande companhia para mim nessa quarentena. Se eu soubesse que gato era tão carinhoso, amigo e companheiro, eu já teria adotado antes, com toda certeza. Ela só tá há 2 meses comigo, mas eu sinto que é a vida toda. E foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Adotem. Na hora de adotar, a pessoa deve levar em consideração diversos fatores que também são exigidos pelas ONGs. A gente exige que o ambiente seja completamente telado, com redes de proteção, ou que tenha muros acima de 3 metros de altura sem nenhuma rota de fuga. É muito importante que o gato se mantenha sempre dentro de casa para evitar maus tratos, atropelamento, envenenamento e doenças zoonóticas que a gente sabe que existem na cidade. E a gente exige também que ele tenha um planejamento financeiro para que ofereça suporte veterinário sempre que necessário. E quando esses fatores não são colocados em prática, é a vez da Subsecretaria de Bem-Estar Animal entrar em ação. O órgão é responsável por fiscalizar qualquer situação de maus tratos aos pets. O animal, quando ele fica no sol, na chuva, no tempo, às vezes preso 24 horas, uma vida inteira preso, confinado numa corrente curta, né? Pessoas, às vezes, que têm seus animais, saem, vão viajar e largam o animal lá 1 semana, 15 dias, 3 dias que seja sozinho. São tipos de denúncia que nós recebemos aqui. Antes de adotar, pense bem nas mudanças que serão necessárias para cuidar do animal. Mas lembre-se, tudo isso será recompensado com o amor dos bichinhos. Eles me trazem um amor incondicional. Eu tenho assim, é inexplicável. É um amor mesmo, eles te dão isso. É uma gratidão, parece, que eles têm por você, entendeu? Por você ter resgatado. O inverno rigoroso chegou congelando os friburguenses. Mas, por outro lado, essa é a época que aquece o turismo na cidade. Enquanto muita gente tenta fugir e reclama, os visitantes querem curtir o frio. Na reportagem, você vai conhecer alguns dos principais atrativos de Friburgo e o que os empresários do setor estão fazendo para recuperar o tempo perdido. O inverno chega, a temperatura cai, a paisagem se transforma e, com isso, a região serrana se torna um destino muito procurado por turistas. Entre os municípios mais requisitados está Nova Friburgo. Suas montanhas, a neblina e suas belezas naturais são atrativos para visitantes de todos os cantos do país e do mundo. As baixíssimas temperaturas que a gente registra na cidade, elas são um atrativo em potencial, né? A gastronomia é maravilhosa e nesse friozinho fica mais gostoso ainda saborear a comida típica de Nova Friburgo. E a gente tem pouquíssimas chances de chuva, o que é bacana também, né? O céu fica mais azul, é uma época maravilhosa para observar o céu. Para atrair ainda mais turistas, nessa época a cidade ganha um festival gastronômico, oferecendo aos visitantes uma grande variedade de cardápios que incluem pratos e sugestões para harmonizar com o inverno. É um dos grandes festivais que acontece na cidade, deixando aí uma oportunidade de lazer, uma oportunidade de experimentar uma boa comida, uma boa gastronomia, desses restaurantes excelentes, dos chefes que Nova Friburgo aí tem. E com a grande procura, os empresários têm apostado alto. Neste ano, Nova Friburgo ganhou um novo hotel, classificado como 4 estrelas. O estabelecimento, além de oferecer conforto aos visitantes, busca resgatar a cultura dos povos imigrantes, a tradição hoteleira e a história da colonização suíça do município. A nossa arquitetura ela é toda projetada para a Suíça dos anos 1800. Você vê que os nossos telhados, os nossos acabamentos, as nossas cores, né? Você vê pela própria taverna, até as cores das janelas da taverna foram estudadas, que eram as cores usadas em meados de 1700 nessa época.
Por conta da pandemia, o setor de turismo foi muito afetado em 2020, mas flexibilizações vêm acontecendo para que o inverno deste ano possa ser, enfim, mais produtivo economicamente para a área. O último decreto aumentou para 80% a capacidade dos hotéis e pousadas, então é mais uma chancezinha deles recuperarem, né, o tempo que eles perderam, né, o prejuízo que eles tiveram depois de tanto tempo com uma capacidade tão reduzida. Apesar das medidas menos rígidas de funcionamento, os cuidados precisam ser mantidos. Nesse sentido, os estabelecimentos têm exigido protocolos de higiene e proteção de acordo com as normas recomendadas pela Vigilância em Saúde, mas dependem da cooperação dos visitantes, que nem sempre colaboram. Dentro das áreas comuns, a gente tem álcool gel à vontade. A gente tem que higienizar todos os quartos, né? Fazer uma higienização diferenciada para os quartos, para as áreas comuns, né? Mas, assim, a maior dificuldade que a gente tem, engraçado, são com as pessoas, né? Que se negam a usar máscara às vezes, né? Que se negam a usar álcool gel, colocar luva. E seja pela neblina ao amanhecer ou o céu de azul intenso durante a tarde, os turistas, sem dúvidas, se encantam pela paisagem irretocável de Nova Friburgo. Uma bebida que fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80 voltou com tudo. Os drinks feitos com gin são os queridinhos do momento. Em Nova Friburgo, um empresário tem apostado na produção da bebida. Confira. Que Nova Friburgo possui diversas cervejarias artesanais, todo mundo já sabe. Mas você sabia que a cidade tem também uma empresa de gin? Há pouco mais de 3 meses, Isaías resolveu apostar na bebida que tem como base a fermentação de cereais e alguns produtos destilados. O gin hoje é um produto que vem tendo as características do mercado que a cerveja artesanal já teve. Tá? Hoje a gente tem produção de gin pelo país inteiro, que é exatamente o movimento que a cerveja fez há 5, 6, 7 anos atrás. O principal ingrediente do gin é o zimbro. E uma curiosidade é que a primeira receita da bebida foi desenvolvida para ser uma alternativa para medicamentos diuréticos. Sem sucesso, a fórmula foi adaptada e se tornou o componente principal de diversos drinks. O gin nasceu na Holanda com a ideia de que fosse um remédio usando zimbro. Tá? Depois evoluiu. É verdade que hoje o sabor do gin não é aquele sabor que foi desenvolvido como remédio na Holanda. O gin fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80, mas nos anos seguintes a bebida foi trocada por outras, mais práticas e prontas para o consumo. Recentemente ele voltou com tudo e compõe diversos drinks, como a famosa gin tônica, que pode ser combinada com diferentes tipos de frutas. A gente tem laranja, limão siciliano, que são os mais cítricos, e tem as frutas mais suaves, né? Às vezes um kiwi, uma uva verde, até o próprio morango. As especiarias que a gente usa, canela em pau, cravo, a gente tem o cardamomo, a gente tem o zimbro, eles dão os sabores mais fortes ao gin tônica. Assim como as cervejas artesanais, os gins possuem ingredientes diferentes que são fundamentais para o sabor único de cada marca. A ideia principal do gin é você ter uma mistura de botânicos, de especiarias, para dar um sabor único no seu produto. Você vai beber o nosso gin, você vai beber um outro gin, é diferente, vai beber um outro, é diferente, e um outro é diferente. Nunca vai ser igual. Criado na pandemia, o gin friburguense busca levar para a casa do consumidor um clima festivo, mesmo em tempos de reclusão social. O 28 de junho foi um dia muito importante em todo o mundo, o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Essa data tem o principal objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero ou orientação sexual. Nossa equipe produziu uma matéria super interessante sobre o tema. Para conferir, acesse o portal Multiplix e vá até a editoria Cotidiano.
E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre as regiões serrana e dos Lagos do Rio você encontra no portal multiplix.com. A gente se encontra na próxima segunda, às 14h, no Multiplix Notícias da Hora. Até lá!